Boa noite, meu povo de Londres. Boa tarde, galera do Brasil. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos estar chegando aqui na sala do Samba de Bamba. Hoje eu estou substituindo a Fabiana, que teve um imprevisto e não pôde vir para a sala hoje. Quero deixar um abraço para ela. E oi, galera. Oi, Maísa. Oi, Vidal. O Vidal já tá na sala. Oficial José Francisco. Oi, Francisco, tudo bem? Então, vamos esperar aqui o pessoal chegar pra sala. Eu quero hoje, então, só para dar um update, a gente tá na live do Falando de Bamba, na Associação Cultural e Educacional do Samba do Reino Unido, Samba de Bamba. Ontem foi aniversário do Nelson Cavaquinho e a gente homenageia esses grandes nomes, geralmente fazendo uma live com pessoas estudiosos, biógrafos desses personagens. E hoje a gente vai bater um papo com o compositor, cantor e estudioso de Nelson Cavaquinho, o Vidal Assis. Antes de chamá-lo para a sala, eu também quero falar que segunda-feira, dia 2 de novembro, a gente vai ter no Sambando nos 30 com Rodrigo Correia. O nosso convidado é Bosco de Oliveira. O Bosco de Oliveira, para quem não sabe, é um dos fundadores da LCC, que é London School of Samba. LSS, London School of Samba. E ele vai estar, então, nessa live com o Rodrigo na segunda-feira, falando da experiência de abrir uma escola de samba. Foi a primeira escola de samba em Londres, que foi uma iniciativa do Bosco de Oliveira. Então, as dificuldades que foi abrir, qual foi a ideia, porque a necessidade naquele momento. O Bosco já é um cara que morou em Londres por muito tempo e um músico, um estudioso, então vale a pena assistir essa live com o Rodrigo na segunda-feira, 9 horas, Londres, 6 da tarde, Brasil. Quero aqui falar um salve. Oi, Marisa! Oi, pessoal de Minas Gerais, do fã-clube da Noniran. Oi, Wanderson. Andréa, oi, Perla, tudo bem, querida? Bom, e novembro, né, que já é semana que vem, a gente vai ter aí uns convidados também no Falando de Bamba, bem interessantes. Mês de Paulinho da Viola, mês de Zequete, mês de muita gente boa aí, que a gente pode já dar um spoiler de que a gente está procurando e achando e conversando e trazendo para bater um papo com a gente sobre esses nomes tão importantes, que também... Cartola, né? Cartola morre no final de novembro, no aniversário de morte do Cartola, e a gente também está querendo trazer de novo a Marília Trindade Barbosa para falar um pouco mais do Cartola. Então, se você não viu a nossa live da semana passada, que a gente fez em comemoração ao aniversário de Cartola, então eu quero convidar vocês para dar uma olhadinha no nosso IGTV, que tá lá. Semana passada foi a Marília com a Fabi, e aí a gente tá tentando fechar com ela no final de novembro, pra gente falar um pouco mais sobre Cartola, porque uma live é muito pouco para falar do tanto que foram esses grandes nomes. Como a gente teve também o Vinícius de Moraes semana passada, quer dizer, semana passada foi Vinícius e a retrasada foi Cartola. Então a gente tem muito o que falar desses personagens e uma hora de live é muito pouco. Portanto, Fabi tá na sala. Fabi, espero que você esteja bem. Dando aqui um salve pra moçada que tá aqui na nossa sala. E agora então eu vou chamar o Vidal pra gente bater um papo sobre Nelson Cavaquinho e sobre o Vidal, né, também. Vamos lá.
Vamos esperar então, Vidal. Enquanto isso, não dá para colocar. Ele dá um pin aqui na nossa live, vou ter que esperar ele chegar. Vamos lá. Conectando. Tadã! Vila, tudo bem? E aí, querido, como vai? Tudo bem, melhor agora. E você? Tudo jóia também. Bom te ver por aí, bom te ver por aqui. Nessa sala do samba de bamba. Falando de Maior bambas. prazer. Fabi, querida, estamos aqui, ó. Obrigada. Peguei seu posto hoje. Um abraço para a Fabi, que ela esteja em pronta melhora. Verdade. Mas logo ela vai estar aqui com a gente. Então, como vai? Tudo bem? Por aí, Rio de Tudo Janeiro? bem. Legal. Hoje está um dia de chuva. Hoje está um dia de chuva aqui. Ah, Está um dia bem cinza. Ao contrário do que costuma estar, né? verdade. Hoje está um dia bem cinza aqui no Rio. De bastante chuva. Não, aqui hoje estava cinza também, mas isso não é nenhuma novidade para gente, principalmente no outono de Londres, né? Bom, de novo, quem está chegando na sala agora, eu estou aqui com o Vidal Assis. Hoje é dia de falar de Nelson Cavaquinho, que foi aniversariante do dia de ontem. E aí a gente entrou em contato com o Vidal, que é um estudioso de Nelson. E aí eu deixo, então, a palavra com você para se apresentar e falar um pouco de você. E logo a gente vai falar, então, de Nelson, enfim, a gente vai abrindo o caminho para falar de Nelson Cavaquinho. Com você. Bom, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde a você, Odila. Obrigado pelo convite. Estou super feliz aqui. Agradeço a Marília também, Verdade. que me colocou em contato com você. Agradeço a Fabi, que tivemos uma, uma conversa super proveitosa durante a semana também, sobre a história do samba, né? Sobre aspectos históricos. Uhum. Foi muito interessante a nossa conversa. E, assim, para falar um pouco assim de mim, né? Bom, eu trabalho com música, né? Assim como trabalho também com educação, o que me permite até ter uma visão, às vezes, que mistura as duas coisas e que me permite traçar aspectos mais amplos sobre a própria música, né? Sobre os próprios autores e tal. Então, além da atividade com música, de fazer música, né? E de interpretar canções, né? Eu sou originalmente um biólogo e aliás, cursei biologia na UFRJ, a Federal daqui do Rio de Janeiro. Fiz meu mestrado em educação lá também. E estou terminando meu doutorado, graças a Deus, na UFRJ, né? Essa universidade que também tem um pouco da história da música brasileira ali, né? Muitos dos compositores da música brasileira estudaram na UFRJ. A UFRJ, ela né, no seu banco de teses e dissertações, também traçaram perfis de grandes sambistas, né? Agora, por exemplo, eu estava conversando essa semana passada, né, com a Kátia Santos, professora doutora, e que é uma estudiosa da Dona Ivone Lara. Uau! E que a tese dela, a tese de doutorado da Kátia Santos, é sobre a Dona Ivone Lara, sobre a vida e a obra da Dona Ivone Lara. Bom saber. Então, a UFRJ e o samba, elas eles estão interligados, né? Uhum. Estão interligados tanto por conta do fato de alguns compositores da música brasileira terem estudado na UFRJ, né? E também está relacionado ao fato de que dissertações e teses foram dedicadas a estudar a vida e a obra de compositores, como é o caso da Kátia Santos, da professora Kátia Santos, que
construiu a sua tese de doutorado sobre a obra da Dona Ivone Lara. Então, é isso. Eu sou um compositor e também sou um educador. Então, é mais ou menos por aí que a minha fala vai circular. Ah, perfeito. Perfeito. Deixa eu só falar um salve para a galera que está chegando aqui na sala de novo. Oi, gente, beleza? Oi, Al, oi, Cristiano, tudo bem? Felipe, Ronley, valeu. Bom, vamos lá. Queria começar, então, a gente falando da sua... de como você entrou em contato com o Nelson Cavaquinho, né? A gente já falou também, a gente bateu um papo eu bati um papo com você, e aí você falou da rua, né? Que Nelson estava na sua rua, era um vizinho. Então, eu vou deixar você aí agora contar essa história. Eu estou aqui puxando o novelo aqui só, e aí você... Então, assim, Odila, o Nelson, ele morou em diversos lugares, assim, né, do subúrbio do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na Zona Norte, né, que são lugares mais distantes do centro. E o Nelson morou em diversos desses lugares, né. E o último lugar que ele viveu durante bons anos, né, foi um bairro da Zona Norte, né, também chamado de Zona da Leopoldina do Rio de Janeiro, chamado Jardim América. Esse bairro, Jardim América, é um bairro pouco falado, apesar dele ser muito próximo a bairros muito famosos. Então, para quem não é do Rio de Janeiro, né, e quem não circula por aquelas bandas, o Jardim América ele é muito próximo, de um lado, da Baixada Fluminense, e aí, quando eu digo Baixada Fluminense, né, são bairros como, na verdade, municípios, né, como São João de Meriti, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita. Jardim América está próximo da Baixada Fluminense e ele está próximo a outros bairros da Zona Norte que são bem famosos, como o Irajá, que é a terra do Ney Lopes, né, Madureira, que é terra ali daquele pessoal, Madureira Oswaldo Cruz, né? Certo. Terra exatamente, Arlindo Cruz, aquele povo todo ali da velha guarda da Portela, né? Tem também um lugar próximo que é a Vila da Penha, que é o lugar do Luiz Carlos da Vila, né? Grande Luiz Carlos da Vila, né? Tereza Cristina também é dali. Então o Jardim América ele está próximo, né, a esses bairros, mas ele não é um bairro muito falado. E lá, né, desde a década de início dos anos 80, residia um ilustre compositor chamado Nelson Cavaquinho. E aí ele residia ali, né, tinha sua esposa e tudo, sua filha, só que ele não era muito assim visto ali como um compositor. Ele era uma pessoa, um vizinho, né, boêmio. Então, a sorte assim, da minha família, mais do que minha especificamente, a sorte da minha família era de morar numa rua, né, que era uma rua principal ali no Jardim América, chamada Franz Liszt. Inclusive, até dizer uma coisa para você, Odila, uma coisa interessante, um traço interessante, é que esse bairro ele é constituído por ruas que têm nomes de músicos. Então, Frederic Chopin, Debussy, Franz Liszt, que é essa rua onde o Nelson morava, e eu e minha família também, né? Schubert, Strauss, todas essas são ruas do Jardim América, todas elas dedicadas a música. Né? Bem interessante. Né? Traço interessante. Pois sim. é. Sim, e essa rua onde nós morávamos era uma rua chamada Franz Liszt. 3 casas depois o Nelson morava, né, com a família dele. Inclusive essa casa, ela existe até hoje, está lá. Já faz um tempo que eu não vou lá, mas eu acredito que a família dele namore. Entendeu? More lá. Não lida com música não, mas mora lá. Mora lá. De repente tem alguma coisa perdida, algum samba perdido, né? E o Nelson tinha muita coisa que se perdeu, né?
Então, ele pode ter coisas lá, inclusive, maravilhosas, né? Então, a minha história com a vida e a obra do Nelson, primeiro, é uma relação familiar e uma relação de lugar, sabe? O Nelson morava ali, no Jardim América, né? Obviamente que eu era muito pequeno para ter um contato como se fossem dois adultos, né? Isso a gente está falando de década de 80. Então, quem tinha o contato mesmo com o Nelson, mesmo, eram os meus pais, né? Então, minha mãe dizia para mim assim, o Nelson, ele quer batizar você, mas eu não vou deixar ele batizar você não, porque ele bebe muito. Então, a relação era essa, né? A relação era essa. Ele chegava para minha mãe e dizia assim, ô, dona Nerli, eu vou fazer uma música rimando seu nome, mas é muito difícil de rimar seu nome, Nerli, rimar um monte de termo com I fica difícil, mas eu vou tentar. E ele falava assim para ela, né? Então, antes de eu conhecer a obra, né, eu conheci o Nelson através da minha família, né? Por conta dessa relação que em muito pouco tinha a ver com música, né? E aí, um traço interessante disso foi a conexão, né, com a música, né, que também esbarrou um pouco na história da minha família com o Nelson, que existia nas casas de subúrbio uma ação, né? Uma tradição, exatamente. Uma tradição, obrigado. Existia uma tradição que era pendurar um instrumento assim na sala. O barbeiro, às vezes você ia no barbeiro, tinha um violão pendurado, geralmente um violão colorido pendurado assim na barbearia, né? Existia isso, né? Existia um violão pendurado nas salas de subúrbio, né? E na minha casa não era diferente. Então, na minha casa, o meu pai comprou um violão. Meu pai era um amante de música, mas ele não era músico, não cantava, não tocava, mas ele gostava de música, ouvia Orquestra Tabajara, ouvia Vinícius de Moraes, ouvia os boleros, Carlos Alberto, aqueles boleros da época, né? Então, meu pai comprou um violão e pendurou na sala, como se fazia muito na década de 70 e 80. Né? Então, eu, jovenzinho, né, criança pequena, olhava aquele violão e tinha uma fascinação muito grande por ele. Isso não dá para explicar, Odila. É justamente aí que mora o segredo da vida, né? Que é a conexão com algo que você nunca viu, de uma maneira que você não sabe explicar, porque não há precedente, você só sabe que se encantou, o olho brilhou por aquilo. Então, a criança que vivia ali, que era eu, tinha um olho vidrado naquele violão. Eu era encantado por aquele violão, queria colocar a mão naquele violão, só que nem sempre me deixavam colocar a mão. Só que, o que acontece? Meu pai não tocava, o violão era novo. Então, só quem tocava ele era o nosso ilustre amigo, o nosso ilustre amigo de família, né? O Nelson, que pegava o violão, botava corda e saía tocando, voltava e entregava o violão. Então ele fazia esse movimento de colocar o violão para funcionar. Então, veja, olha que interessante, né? A gente tem um violão numa sala de subúrbio, né? Isso parece até um conto, né? Você tem um violão numa sala de subúrbio. De um lado você tem um menino, uma criança hipnotizada por aquele instrumento, sem saber direito o que era, e você tem aquele instrumento sendo utilizado por um bamba, né? Isso é uma conexão que não se explica, né? E aí, o mais interessante, que pode ser até tema de um conto, é que a partir do violão, daquele violão físico, eu me conectei com a música do próprio Nelson. Ou seja, a minha relação com o Nelson, mais profunda, ela se deu via o violão, apesar de que ele estava presente ali na minha família, mas o que mais me hipnotizou foi a música, né? Então o violão ele serviu como um fio condutor dessa história, né? Me conectando a um bamba que morava na minha rua. Demais. Né? Era um bamba que morava na minha rua. E a partir daquela lente, a partir daquelas cordas daquele violão,
eu me conectei com o mundo, com a música, né? E a partir disso me conectei com a obra do Nelson. E o violão é este aqui. Oh! É esse violão aqui. Olha, Para dizer, para comprovar o que eu estou dizendo. que demais, Vidal. Que Ele é pertence, um né? Giannini, ele é um Giannini 1979. Ok. Meu pai comprou, né? E aí no início da década de 80 ele era super novo, né? Depois eu mandei reformar e tudo, né? Mas, ou seja, esse violão é testemunha ocular, né? E é o fio condutor, um fio de pinho, né? De madeira, mas é um fio condutor É. que me conectou à memória da música brasileira. Ou seja, a memória da música brasileira morava na minha rua. Que Isso demais. né? Bacana, né? Nossa, demais essa história. E é bonito que você conta com uma verdade, né? Vivendo esse momento, assim. É a segunda vez que eu tenho o prazer de ouvir essa história. E é sempre muito assim, vem de você, toca na tua memória e a gente consegue sentir isso, né? Nós que ouvimos, e o pessoal dizendo que, ai, que legal, que demais e tudo. Então é realmente muito. A gente sente isso, que é muito bonita essa história, né? De uma reconectar, se reconecta cada vez que você pega nesse violão, né? Essa é a sua memória, eu acredito, né? Que te revive esse momento, que virou tua história também, né? Um músico, um compositor, né? Claro. Pois é. E eu queria agora. Bom, queria que você. Eu vou falar algumas coisas, e aí, se você quiser voltar na linha do tempo, você vai me dirigindo aqui, tá? Porque como essa live não Tá era bem. minha, então eu tô assim, meio que pegando uns fragmentos do que a gente já conversou com a Fabi e tal. Então vamos lá. Então, se eu for muito para a linha do tempo, para frente, você me puxa, beleza? Queria falar da importância do Zicartola e da produção dos novos músicos e reafirmação de sucessos do samba que aconteceram por lá. Se eu estou indo muito para frente com o Zicartola no nosso papo, você me volta para trás e você segue a linha aí da linha do tempo que você sabe contar. Tá bem. Em relação ao Zicartola, você colocou de maneira muito, muito, muito bacana, muito pertinente. O Zicartola, ele foi uma vitrine, né, no Rio de Janeiro, né, muito importante para o samba, principalmente aquele samba produzido na década de 40 e 50, que com o advento da Bossa Nova, né, com a exclusão da Bossa Nova em 1958, com aquele disco da Elisete Cardoso, né, Canção do Amor Demais, e em seguida, no ano seguinte, né, um dos violonistas da Elisete, naquele disco, chamava-se João Gilberto, que lançou um disco no ano seguinte, chamado Chega de Saudade. Esse novo momento, ele fez com que a música se reconfigurasse um pouco, né? Uhum. A gente estava falando aí de um Rio de Janeiro, né, tentando se modernizar. E nessa tentativa de se modernizar, né, muitos sambistas ficaram um pouco apagados. Né? Muitos sambistas ficaram um pouco apagados. Então, uma ideia do Cartola com a Dona Zica, né, é claro, né, com associações, com pessoas associadas, e eu vou citar duas delas aqui, Zequete e Hermínio Belo de Carvalho. Principalmente essas duas, associadas ao Cartola, estou falando artisticamente, né? Sim. Eles fizeram um reduto de samba, ao mesmo tempo que era um restaurante, no Rio de Janeiro, na década de 60, início da década de 60, 63, 64, né? Na Rua da Carioca, onde é uma rua muito movimentada aqui no centro, né, do Rio de Janeiro até hoje. E aí eles se uniram ali e começaram a promover num pequeno palco, promover esses encontros de sambistas. Então, quais eram os sambistas? Né? Elton Medeiros, Paulinho da Viola, que até então não era Paulinho da Viola, né? Não era Paulo César Batista de Faria, não era Paulinho da Viola, o próprio Cartola, obviamente, né?
Ismael Silva, Nelson Cavaquinho, né? E as pessoas começaram a procurar aquilo, né? Aquela profusão, né? Era o Cartola mostrando um samba, aquele samba lindo dele, aquelas coisas lindas, líricas. Era o Nelson mostrando aqueles sambas, Zequete, aquelas coisas todas. Então aquilo chamou muita atenção, né? A gente está falando da virada aí 1963, 64, né? Então, aquilo chamou tanto atenção que, primeiro, aquilo permitiu que diversos talentos se perpetuassem, né? Se afirmassem na música brasileira a partir da experiência do Cartola. E eu vou citar dois deles, que são Elton Medeiros e Paulinho da Viola, que já tinham canções, já eram compositores, mas a partir daquilo ali, eles escreveram seu nome na música brasileira. Tanto que, no caso do Elton, né, naquele mesmo ano, 1964, a Nara Leão grava um disco, né, ali no início da ditadura militar, grava um disco em que ela canta o samba O Sol Nascerá, né, que até hoje é a música que mais rende direito autoral, tanto para o Cartola quanto para o Elton. Para a gente ver o quão pesado, né, o quão importante foi aquela união. Então, a impressão que eu tenho, conversando com o Hermínio, eu vou falar um pouco da minha história, né, apesar de eu ter nascido agora, convivo com as pessoas que estiveram lá, né, a partir do que o Hermínio me fala, que é meu amigo, o Zicartola representou uma união de artistas que estavam dispersos, né? Dispersos e um pouco apagados por conta do novo momento, desse novo momento vindo a partir do lançamento desse disco Chega de Saudade. Então, o que aconteceu? Esses sambistas, ao se reunirem, foi uma forma foi um peso que cada um deles sozinho não tinha. Então, ao se reunirem, isso gerou um impacto enorme. A união sempre faz a força, sempre, né? E com os sambistas não foi diferente. Aquilo virou um movimento. O que eram sambistas dispersos, ao se reunirem naquele ambiente, né? Regado a bebida e regado a boa comida, aquilo virou um movimento. Aquilo virou um movimento forte. Tanto que, quando o Zicartola ele declina, né, o Cartola não estava bem de grana, o negócio não ia bem. Quando o Zicartola declina, o Hermínio ele monta, no ano seguinte, 1965, ele monta um musical chamado Rosa de Ouro, com artistas que despontaram no movimento Zicartola do ano anterior. Então ele reúne no Teatro Jovem, que era ali na Rua Siqueira Campos, em Copacabana, onde hoje é um complexo ali de lojas, né, uma galeria. Ele reúne no Teatro Jovem compositores que despontaram ali, alguns mais antigos e outros que já despontaram. Então eles reúnem ali, o Hermínio reuniu, para fazer o Rosa de Ouro, Paulinho da Viola, cujo nome foi dado pelo Zequete. A época, sim. Esse nome, Paulinho da Viola, foi dado pelo Zequete, né? Então o Hermínio reúne Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Anescar do Salgueiro, Nelson Sargento. Olha que maravilha, a princípio esses, que eram o que se tornou os quatro crioulos, né? E ele, esse ano, 1964, foi um ano muito triste. Foi um ano que nós perdemos a democracia, né? Para um regime militar que nos calou, que impôs a censura, né? A nossa manifestação artística popular. Porém, aquele ano foi um ano muito, muito emblemático, porque o Hermínio, ele, ao passar pela Taberna da Glória, que existe até hoje aqui no bairro da Glória, quando o Hermínio passa pela Taberna da Glória, nesse mesmo ano de 1964, ele ouve uma pessoa cantando, uma cantora, né, uma pessoa que ele não conhecia, uma senhora cantando,
E ele ficou tão absorvido por aquilo que ele foi procurar saber que senhora era aquela. O nome daquela senhora era Clementina de Jesus. Sim. Então, olha a cabeça do Hermínio, né? O como ele foi um polo agregador e ele foi um realizador. Ele captou, né, do Zicartola, Elton, Paulinho, Anescado Salgueiro, Nelson Sargento, e depois Jair do Cavaquinho. Seu Jair do Cavaquinho também fazia parte desse grupo do Rosa de Ouro. E ele integrou ao Rosa de Ouro essa senhora chamada Clementina de Jesus, que até então tinha 64 anos e nunca tinha gravado nada. Então ele colocou todo mundo ali naquele espetáculo Rosa de Ouro, que ainda tinha a participação de uma cantora antiga do teatro de revista, que era Araci Cortes. Então, aquele ano de 1965 foi um ano em que aqueles 5 crioulos e aquela senhora com aquela voz chamada Clementina de Jesus, né, que o Hermínio até hoje diz que é um elo perdido entre a nossa conexão entre nós e a nossa ancestralidade africana, porque voz em disco igual aquela nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Não quero dizer com isso só existia ela. Provavelmente existiam outros. Mas que chegaram ao disco, não se tem notícia. Com aquele registro, com aquelas informações, quero dizer, informações estéticas, né? Ancestrais naquele registro, a gente não tem notícia. Então, aquela união daqueles sambistas, Elton, Paulinho, Anescado Salgueiro, Jair do Cavaquinho e Nelson Sargento, e a Clementina, aquilo foi uma revolução na música brasileira. Aquilo foi uma revolução. O Rosa de Ouro foi uma revolução na música brasileira. As pessoas dizem até hoje, que estavam à época, né, que iam 10, 15, 20 vezes assistir o Rosa de Ouro. Tamanho foi o impacto. Né? Tamanho foi o impacto. E esse impacto foi tão grande que a grande cantora, a mãe de todas as cantoras, né, Elisete Cardoso, né, que lançou Tom e Vinícius, né, que levou a bossa nova para o mundo, né, a Elisete Cardoso, isso palavras do Hermínio para mim. A Elisete chegou para o Hermínio, ao assistir o Rosa de Ouro, chegou para o Hermínio e disse assim: eu gostei tanto desse pessoal que eu quero gravar um disco só com canções deles, só com músicas deles. E quem vai produzir esse disco é você. Nascia aí uma parceria do Hermínio produtor com a divina Elisete Cardoso. E o fruto dessa parceria, relativo a essa constatação da Elisete, né, a essa intimação que a Elisete fez ao Hermínio, isso gerou o disco Elisete Sobe o Morro. Elisete Sobe o Morro. Em que ela grava Paulinho da Viola, vou pelas minhas madrugadas a cantar, esquecer o que passou. Ela grava Elton Medeiros, vou buscar aquilo que foi meu e que no mundo se perdeu, qual folhas que o vento soltou no ar. Ela grava Anescado Salgueiro, até a água do rio, a sua fonte banhou, é lindo. Gravou Nelson Sargento, gravou todo mundo. Naquele disco chamado Elisete Sobe o Morro, em 1965. Então isso aconteceu num intervalo de poucos meses. Isso tudo aconteceu no intervalo de poucos meses. Era o Zicartola brilhando, depois o Rosa de Ouro, a partir, né, do Zicartola. Depois disso, né, ao mesmo tempo, né, o surgimento para a grande mídia da Clementina de Jesus. Então, foi muita coisa ao mesmo tempo. E o Hermínio tem um papel fundamental, né, nisso, porque ele foi o catalisador, ele que organizou, né, ele buscou transformar isso em movimentos. Ele ajudou o Cartola a transformar aquele movimento dos sambistas no Zicartola. Depois ele reuniu Paulinho, Elton, Anescado Salgueiro, Jair do Cavaquinho e Nelson Sargento, formando o espetáculo Rosa de Ouro.
hipnotizou muita gente, inclusive a divina Elisete Cardoso. Ele produziu um disco da Elisete só cantando esses compositores. Ele agregou a Clementina de Jesus, que nunca mais se ouviu falar em coisa parecida em relação a Clementina. Ele agregou Clementina ao Rosa de Ouro. E mais, a Clementina é um elo tão importante e tão único que ela influenciou aquele registro da Quelé, como ela era assim amorosamente chamada, né? Esse registro da Quelé, ele influenciou a música brasileira. Ele não influenciou o samba apenas, no que diz respeito àquela noção regional e universal da música. Alguns gêneros são universais e regionais. E a Clementina de Jesus influenciou a MPB. Isso é uma coisa importante a ser dita. Muito... Com essa ação do Hermínio de colocar a Clementina de Jesus no disco, ela influenciou diversos nomes da MPB que nunca mais foram os mesmos a partir da Clementina de Jesus. João Bosco, e eu vou dizer dois aqui. João Bosco fala isso. João Bosco e Milton Nascimento são os dois exemplos. João Bosco e Milton Nascimento, para mim, quando você ouve o Milton, o João cantando aquela... Doutor, jogava o Flamengo e eu queria escutar. Isso é Clementina de Jesus. Isso é Clementina de Jesus. E esses ícones, né, que Hermínio coloca todos juntos, né, nesse ano, é muito interessante porque a gente olhando hoje, 2020, ou, sei lá, 10 anos atrás, há 20 anos atrás, essas pessoas elas continuam aí, mesmo aqueles que já se foram, como o próprio Nelson Cavaquinho, e continuam sendo ícones do samba. Não dá para falar do samba sem esses nomes que você acabou de falar, né? Então, eu acho que o Hermínio ele tem uma importância muito grande. A gente quer muito falar com ele, inclusive. A gente já conversou sobre isso, de querer trazer o Hermínio para bater um papo com a gente, porque a gente está aqui querendo falar, né, dar flores em vida, né? Como a própria música do Nelson, assim, dar flores em vida, porque a gente quer bater um papo com ele, porque ele é um cara à frente do seu tempo, como produtor, né? Como um grande nome mesmo dentro da cultura brasileira e do samba, né? Então fica aqui o convite para você fazer para o Hermínio. Eu sei que você vai ser nossa ponte. E a Marília também, já falamos sobre isso nos bastidores, né? Mas, enfim, eu só queria fazer essa observação, a minha observação, acho que é de muita gente na sala, de que não dá para a gente falar desses nomes também, sem a gente falar do nome desses grandes produtores, como o Hermínio, né? Um cara que sacava o que ia dar certo, o que podia dar certo, com esses nomes, com essas potências musicais, né? Que se encontravam nessas rodas de samba no Zicatola. Então, é muito importante falar sobre isso. A Fabi fez uma pergunta aqui, dizendo que como é que é interessante saber que ele é Nelson Cavaquinho, né? Mas o seu grande instrumento era o violão, né? E por que se dá esse nome? O Nelson, ele, num disco, inclusive, num dos discos que produziram do Nelson, ele dá uma entrevista a Elisete Cardoso, que faz essa pergunta para ele. E ele fala assim, a Elisete fala com essas palavras assim, Nelson Cavaquinho, por que o seu nome é Nelson Cavaquinho se você toca violão? E ele diz assim, olha, eu já toquei cavaquinho e toquei muito bem, né? E aí, quando a gente vai na discografia do Nelson, a gente vê isso. Inclusive, a gente consegue compreender um pouco, né, que assim como diversos outros sambistas, eu inclusive, né, a gente é originário de uma esquina onde o samba se encontra com o choro, com o gênero choro. O grande gênero, né, que caracterizou a música instrumental do Rio de Janeiro, né, da metade do século XIX para frente. Então, o choro, né, esse incrível gênero, esse gênero que é tão coração, né, tão
emotivo, tão cheio de sentimento, esse gênero, ele originou muitos dos sambistas. Muitos dos sambistas eram também chorões, que é o caso do Nelson. Inclusive, o Nelson gravou um dos seus choros, chamado Caminhando. Está na discografia do próprio Nelson. Então, muitos dos sambistas carregam de maneira bastante visceral, né, essa vivência do choro. O próprio Paulinho da Viola tem diversos choros. Ele tem um disco, o Paulinho tem um disco chamado, só para dar um outro exemplo ali do Nelson, o Paulinho tem um disco chamado Memórias Chorando, de 1976, em que ele desfila diversos choros dele, que são lindíssimos, né? Então, diversos sambistas também eram chorões. Eu estava conversando agora há pouco não, já faz algum tempo, com o Sombrinha, grande sambista, e o Sombrinha ele também veio do choro. Violonista 7 cordas, bandolinista. Então, essa fronteira entre o samba e o choro era uma fronteira muito tênue. Era uma fronteira muito... na verdade, não existia fronteira, né? Então, essa noção, essa formação na escola do choro também caracterizou o Nelson. Daí veio o cavaquinho do Nelson. E o Nelson, ele era realmente cavaquinista, de choro, entendeu? Então, claro que na medida em que ele vai sendo mostrado, assim, né, nos programas de televisão e tudo, né, ele está sempre com violão, que é o que caracteriza o samba dele. Inclusive, o violão dele também é muito peculiar. Ele toca com essas... diferentemente dos outros violonistas, ele toca apenas com esses 2 dedos aqui. Apenas com esses 2. É um tipo de toque característico dele, que nasceu com ele e morreu com ele. Então, é interessante falar desse violão do Nelson, agalopado, né? O Hermínio fala isso, um violão agalopado. Por que eu acho interessante falar do violão do Nelson? Porque isso nos diz um pouco do quanto a música pode ser livre de dogmas. Antes de nascer o dogma, a música já estava presente. Então, primeiro vem o coração e a maneira como a pessoa toca é a maneira que o coração dela mandou. Isso já basta para estar correto, né? Com certeza. Então, antes de nós nomearmos os acordes, antes de inventarmos a maneira perfeita de tocar, que vai dar mais aquele efeito ou outro efeito, antes disso, a música já existia como veículo de emoção. Uma pessoa tocava da maneira que ela achava, né? Não nomeava acordes, e a partir disso, ela emocionava as pessoas. Que demais, né? Eu adoro essa história. Com certeza. Primeiro vem a coisa, depois vem o nome. Primeiro vem a coisa. Vem a forma, né? Tem o sentimento, depois vem o nome. O nome é o de menos. Inclusive, na maioria das vezes, o nome até tira um pouco do encanto das coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está passando por um jardim e você vê uma flor. Você vê uma flor com um cheiro maravilhoso, uma flor linda. Aí, se uma pessoa pergunta para você assim, como é que é o nome dessa flor? Aí você fala, poxa, eu não sei o nome, eu apenas me encantei com ela. A pessoa te estimula a você procurar qual é o nome daquela espécie e tudo. Você procura o nome da espécie, procura qual é a relação filogenética que ela tem, a maneira que ela vive. A energia que você estava dispondo para aquele processo de encantamento se dispersou, porque você foi querer saber tanto da flor que o encantamento se dispersou. Então, os nomes, nem sempre, né? Nem sempre eles nos ajudam tanto. Então, o Nelson é um exemplo disso. Ele é a música antes do nome. Ele é a música antes do dogma. Ele é a música antes da convenção. Né? Isso é interessantíssimo, né?
Não, e a beleza, eu acho que a grande beleza desses homens também, desses nomes, né, que a gente está falando essas semanas aí, houve essa discussão também num papo que eu tive com a Marília sobre Cartola, né? Que a gente estava falando exatamente beirando o que você está falando agora, do meu papo que eu tive com ela. Embora a live tenha sido com a Fabi, eu bato um papo com todo mundo antes e a gente troca essas impressões sobre a arte de cada um deles, inclusive agora falando do Nelson Cavaquinho, né? Então é muito interessante, né, que essa beleza, as letras, né? Ah, por falar em letras, eu queria falar um pouco das letras do Nelson Cavaquinho, né? Que foi uma das coisas muito interessantes que você veio falar comigo. Então eu queria deixar contigo mais uma vez, só levantar esse pedacinho assim dessa, já que eu estava falando das letras, né? Queria deixar com você para falar, para fazer essa observação das letras das músicas do Nelson. Olha, assim, né? O Nelson, a obra do Nelson é recheada de belíssimos poemas, né? E aí é fundamental que se diga que ele é um cara de muitos parceiros e muitos parceiros duvidosos, sabe? Aqueles parceiros que você não conhece mais música nenhuma dele, né? Que era o padeiro, era dono do bar, existia isso, né? Porque, e não só o Nelson, existia isso, né, naquele tempo. Né? Naquele tempo, o Ismael Silva vendia música, sabe? Não era só o Nelson, era muito comum, por sobrevivência, né? Por sobrevivência. Então, o Nelson, ele teve um grande parceiro com o qual ele fez, entre aspas, uma sociedade de não se abrir tanto a outras parcerias duvidosas. E o nome desse parceiro é Guilherme de Brito, compositor ímpar e poeta ímpar, e é dono de grandes imagens que estão na obra do Nelson. Então, muitas dessas imagens, como eu disse, elas vêm do Guilherme de Brito. E quando a gente analisa a obra do Guilherme com o Nelson, né, há uma coisa também do Nelson com outros parceiros, como o Jair do Cavaquinho, né, e outros, o próprio Zequete, que era parceiro do Nelson também. Quando a gente analisa a obra do Nelson, a obra poética, né, há uma coisa uma linha muito particular e que me chama muita atenção, no bom sentido, que ele trata muitas vezes do intratável, daquilo que ninguém quer tratar. Só que com um extremo requinte. Por quê? Determinados temas, se a gente for tratar, né, se a maior parte das pessoas forem tratar esse tema, vai beirar o ridículo, ou vai beirar o mórbido. Só que com o Nelson não acontece isso. Ele trata, por exemplo, da morte de uma maneira que são temas quase sinistros, porém, ele trabalha de maneira tão requintada que transforma isso num samba lindo. Isso não é para qualquer um. Ele trata o intratável. Tratar da morte não é uma coisa simples. Ninguém quer saber da morte. Ninguém quer saber da morte. A gente quer saber da morte, ela longe da gente, né? Então o Nelson trata desse tema do morrer de maneira tão singular, e não só o Nelson e o Guilherme, de maneira tão singular, tão sofisticada, que o produto gerado a partir disso, né, é uma arte extremamente requintada. Eu vou dar um exemplo para você, que é uma música do Nelson, com o Guilherme, chamada Depois da Vida, que o próprio Nelson não gravou. Quem gravou esse samba Depois da Vida foi o Paulinho da Viola, na década de 70. E nesse samba, o enredo a história, o fio condutor da história ele é apaixonado por uma mulher durante toda a sua vida. E ele só consegue dar um beijo nessa mulher no velório dela.
Isso não é um tema qualquer. Não. Isso não é um tema qualquer. Não, não é. Não é. Isso é tratar disso numa canção, num samba, é tratar do intratável. Com certeza. Mas o resultado é um resultado tão poético que é fruto de um ourives da canção. É um ourives. Ele resignifica um tema praticamente intratável e gera uma obra-prima. Vou cantar essa música aqui para você. Vamos lá. Se chama Depois da Vida. Nelson Guilherme de Brito. Passei a mocidade esperando dar-te um beijo. Eu sei que agora é tarde, mas matei o meu desejo. É pena que os lábios, gelados como os teus, não sintam o calor que eu conservei nos lábios meus. No teu funeral estás tão fria assim. Ai de mim e dos beijos meus. Eu te esperei, minha querida, mas só te beijei depois da vida. Passei a mocidade esperando dar-te um beijo. Isso é Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. Depois da vida. Né? Essa maneira tão encantada, né? Essa maneira tão requintada de trabalhar com o intratável, com aquilo que ninguém quer trabalhar. E aí eu traço um paralelo entre a obra do Nelson nesse quesito. O Nelson falava de outras coisas também. De traição, falava de... como o samba Notícia, por exemplo, né? Um samba sobre traição, um grande amigo traindo o outro. Né? Ele falava de outros temas bem pesados. Né? Mas eu traço um paralelo entre a poética do Nelson Guilherme com a poética do Augusto dos Anjos, que era, né, um poeta fundamental e que ele também trabalhava com temas que ninguém queria trabalhar, gerando obras-primas. Eu trouxe aqui um livro do Augusto chamado Eu e Outras Poesias, em que a obra do Augusto dos Anjos está compilada. Eu queria ler um trecho para você, depois dessa música Depois da Vida, para traçar esse paralelo. Há um soneto dele que diz assim, budismo moderno. Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também das diatomáceas da lagoa, a criptógana cápsula se esbroa ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo, mas agregado, abstrato das saudades, fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Ele está tratando da morte. Nossa, que lindo ele está tratando da morte. Quando ele morrer, ele está tratando... Que importa se a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? É um Nelson Cavaquinho das letras. Sim. Ou o Nelson Cavaquinho é um Augusto dos Anjos do samba, né? Isso é sensacional. Isso mesmo. É uma coisa bacana pra caramba, né? Um traço estilístico muito forte do Nelson. Né? É muito interessante. Muito interessante. Muito mesmo. E a gente está terminando. A gente só tem 5 minutos de papo, acredita? Muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido, não é justo. Mas eu queria deixar esses 5 minutos para você me dizer em breve, se der para ser breve nisso, né? Qual música que se destaca nessa importância do Nelson Cavaquinho para você? Eu ainda acho que a música que mais se destaca do Nelson Cavaquinho, né, pela potência da música, é A Flor e o Espinho.
porque é um samba, ao mesmo tempo que é um samba com a cara do Nelson, né? É um samba que lida com a dor, né? De uma separação, mas é um samba que traz a riqueza lírica e melódica de quem sabe o que faz e faz com verdade. Vou dar um exemplo para você antes de cantar um pedacinho. Todo mundo canta esse samba assim. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Só para dar um detalhe a você. Todos cantam. Tire o seu sorriso do caminho. O Nelson não fez isso. O requinte melódico dele é maior. Ele não fez. Tire o seu sorriso do caminho. Ele não fez isso. Ele fez. Tire o seu sorriso do caminho. A delicadeza, a filigrana em que ele compôs a melodia é maior do que a maioria das pessoas costuma cantar. Nossa. As pessoas não entenderam o Nelson. Ou seja, em 2020, ele ainda está lá na frente. Ai, que demais. O passado ainda se encontra no futuro. Aquele momento em que o passado ainda se encontra no futuro. Com certeza. Bom, a gente tem 2 minutos de live e eu quero deixar aberto o convite para você voltar para o Samba de Bamba para a gente falar sobre Nelson Cavaquinho, Hermínio e Elton Medeiros, porque eu sei que você tem também teve com o Elton uma parceria assim de dia, né, de estar junto, diária, né, e com ele, e uma história com ele. Então você já é convidado aqui de Samba de Bamba, você já é parceiro nosso. E quero agradecer por você ter aceito vir aqui falar com a gente. E depois, gente, o Vidal tem canal no Spotify, tem as músicas às vezes no Spotify. Eu vou deixar depois para vocês darem uma checada nas músicas dele, que ele também é compositor. E eu vou deixar esse último minuto para agradecer. Fabi, fique bem. E Vidal, deixo com você os últimos minutos aí para o nosso tchau. Galera da sala, antes de você começar, galera da sala, Marisa, o pessoal que está aqui, hoje muita gente entrou na sala. Minha amiga Codon, Sibeli Codonho de São Paulo. Galera, muito obrigada mesmo. Cristiano, volte, que está sempre aqui com a gente. Ana Oliveira, então eu quero deixar agora com você a Gabi, o Valtinho, um abraço, saudade de vocês, músicos queridos aqui de Londres. Então eu quero deixar com você agora o final dessa live. Beijo, gente. Bom, quero agradecer a você, Odila, agradecer a Fabiana pela conversa tão bacana que ela teve comigo. Agradecer a Marília, que me colocou em contato com você. Não, demais. Todo mundo que assistiu aqui. Eu acho que nossa conversa foi muito proveitosa. Eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. Eu também. Então, para mim, é uma grande honra, um grande prazer. Até uma próxima, em breve. Muito em breve, vocês vão ouvir falar de novo do Vidal aqui no Samba de Bamba, ok. Fiquem ligados, porque ele vai voltar.
Um grande beijo, um ótimo Maior final de prazer. semana, Vidal. Um abraço. Fabi, Marisa, Gabi, querida, imagina, prazer organizar esses papos. E hoje com o Vidal. Gente da sala, amiga, queridos, dê um like, dê um follow na nossa página aqui no Facebook, porque tem muita coisa boa para vir agora para novembro. E o Vidal tá na nossa lista. Um beijo, Vidal. Obrigada, querido. Vai cair. Beijo. Beijo.